Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Natália Cohen, eu sou psicanalista em eterna formação. E hoje eu vim trazer um conto da Clarice Lispector para ler, interpretar para vocês, enfim, e discutir um pouquinho sobre o que ele representa, sobre o que ele está querendo dizer, porque ele é muito profundo. Ele é muito intenso, ele é, sobretudo assim, para as mulheres, muito identificador, né? Acho que não tem mulher que não vai se identificar um pouco, né? Pelo menos em parte com esse conto. Vamos lá. O conto chama Restos do Carnaval. Não desde o último carnaval, mas não sei porquê. Este me transportou para minha infância e para as quartas-feiras de cinzas, nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com véu cobrindo a cabeça e a igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano, e quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até às 11 horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas que eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os 3 dias. Um lança-perfume e um saco de confete. Está se tornando difícil de escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que quase nada me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados, pelo menos durante 3 dias no ano. Nesses 3 dias ainda, minha irmã acendia o meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável. E pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina. E escapara da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado. Eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia, pouco a pouco, a fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse,
eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom. E muito. E a mãe de minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia, usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse, dos nossos pudores femininos de 8 anos, de combinação na rua, morreríamos previamente de vergonha. Mas Deus nos ajudaria e não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho, que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve de ser tão melancólico? De manhã, cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. Enfim, chegaram. 3 horas da tarde. Com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que me acontecem, tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe, de súbito, piorou. Muito de saúde. Um alvoroço de repentino se criou em casa e me mandaram comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto, ainda nu, não tinha máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa se acalmou, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali, de pé, eu não era uma flor. Eu era um palhaço, pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me nela, é porque tanto precisava me salvar. Um menino de 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos, já lisos, de confete. Por um instante, ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E então, eu, mulherzinha de 8 anos, considerei, pelo resto da noite, que enfim, alguém havia me reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Então é isso, esse conto, ele fala de encontros e desencontros, de ilusão e desilusão, de fantasia e de realidade. Da fantasia que existe em nós, cada um de nós, e da realidade que às vezes é dura, crua, cruel. E dessa busca que todos nós temos,
em encontrar alguma coisa que faça sentido, que dê alegria, que dê magia, mas à custa de ser uma fantasia, de ter que vestir uma fantasia. Quantos de nós, né, em muitos momentos, vestimos máscaras, sorrimos quando não estamos afim, né? Não estamos muito afim de sorrir. E essa menina, ela se defrontou vários momentos com essa separação e com essa dualidade da questão da alegria, da fantasia, do real. A mãe dela trazia o fator da realidade, da dramaticidade da vida, que estava doente, né? E o menino jogando confetes no cabelo dela trazia a alegria de viver, de poder se ver, a questão do olhar. O menino ficou no final do conto, né? Ele ficou por um tempo só olhando para ela e jogou confete, e através do olhar daquele menino ela se reencontrou. Então, na nossa vida, a gente costuma falar: a opinião do outro não me interessa, eu me basto, eu não ligo para a opinião dos outros. Mais ou menos. A gente, às vezes, muitas vezes, sobretudo na infância, a gente se vê através do outro. Às vezes, o olhar do outro é interpretado pela gente da forma como a gente quer, precisa interpretar, mas o olhar do outro, ele precisa estar ali, para que a gente possa se reconhecer, talvez nele, funcionando como um espelho. É por isso que no processo de análise a gente tem esse setting analítico, né? Porque a gente tem um olhar externo sobre nós mesmo. Então era isso, eu só queria discutir um pouco sobre esse conto bonito e deixar aberto para comentários, para impressões, né? Porque esse é um assunto que vai estar sempre em aberto, esse conto vai estar sempre aberto. Cada um vai absorver dele aquilo que consegue ver, o olhar que consegue ter. Até a próxima, gente. Se inscreve, por favor, tô começando agora, então tô precisando de inscritos e de comentários também. Um grande abraço, um beijo a todo mundo e tchau, tchau.